Oi, nós aqui outra vez. Na última nós falamos a respeito de filhos, né? E nessa nós vamos conversar a respeito do quê? Da verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade? Nós somos verdadeiramente donos do quê? De uma fazenda? De um carro bonito? Nós vamos ver sobre isso. A verdadeira propriedade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos itens de 9 a 10. Todos vocês estão enxergando aqui? Está dando para acompanhar? Então podemos começar? Vamos pensar, começar a pensar. Nós somos donos do quê? Essa roupa é minha? A roupa que vocês estão usando é de vocês? É, enquanto vocês estão aqui, né? Momentaneamente, porque nem isso a gente escolhe quando vai embora. É o outro que escolhe pra gente. Não é verdade? Então, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Quem disse isso foi Pascal, está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi o Espírito Pascal que falou isso. O que ele quis dizer com isso? A gente não leva nada. Olha lá nossa malinha quebrada, vazia, fica tudo aí. A gente nasce, cresce, estuda, trabalha, aprende, ganha. E infelizmente o que é o nosso único pensamento? Ganhar, né? Ter. A gente só pensa em ter. É verdade ou não é? Nós pensamos em ser, porque o que importa para Deus é sermos. Sermos amáveis, sermos respeitáveis, né? Amar, respeitar, ajudar o nosso próximo em tudo que for necessário, que nós tivermos condições, e às vezes até se a gente não tiver condição, se a gente fizer um esforcinho, a gente consegue ajudar. Não consegue? Esse é o nosso verdadeiro tesouro. É isso que nós vamos levar para o plano espiritual, tá? Então a gente tem que ficar bem atenta a esses tipos de coisa. Porque as pessoas, elas querem trabalhar, ganhar, receber e guardar para elas. E aí? Vai fazer o que com esse dinheiro que guardou? Vai arrumar briga na família, porque aí vai ficar todo mundo brigando pelo tal do dinheiro. E você, usufruiu esse dinheiro? Se você tivesse pego parte deste dinheiro e ajudado o seu semelhante, o seu familiar, o seu vizinho ou qualquer pessoa que seja, uma casa de caridade, uma igreja, não importa onde, você não estará amealhando tesouros para levar para o plano espiritual? Porque a nossa verdadeira pátria é lá, não é aqui não. Aqui nós só viemos para aprender, para estudar, aprender e entender que nós somos um instrumento do nosso Pai Maior. Se Ele nos colocou aqui, foi para que pudéssemos aprender, entender e participar do nosso aprendizado para com os outros. Não é isso? Então, olha lá, somente possuímos aquilo que levamos deste mundo, exemplo, sentimentos, a caridade que fizermos, nossas amizades, ou em resumo, todo o amor que cultivarmos. A verdadeira propriedade é a soma dos conhecimentos e qualidades morais armazenada em cada um de nós. Nossas caridades morais. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa no que vai fazer? E se a gente fizer mal para alguém? Nós fizemos conscientes? Nós fizemos conscientes, sim. Fizemos, porque nós estamos no aprendizado. Enquanto somos espíritas, estamos aprendendo, não estamos? Então,
nós temos o conhecimento do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. A cada um é dado conforme o seu merecimento. Se você estuda, se você frequenta uma casa espírita, se você atende aos necessitados, você já sabe o que você faz, não é? Aí você arruma um trabalho e ganha muito dinheiro. Aí você vai fazer o quê com esse muito dinheiro? Ser influencer? Ser influencer, né? Porque hoje é moda. Estamos vendo aí os nossos amados jogadores influencers que jogam muito para ganhar dinheiro. Esse dinheiro deles, eles vão levar os brincos de ouro lá que eles usam, de 2, 3 de uma vez, eles vão levar? Vai ficar para a briga dos parentes, dos familiares. Então vamos pensar, gente. Eu tenho muito? Não. Mas o pouco que eu tenho, eu consigo dividir? Nem que for um pouquinho, a gente consegue, né? Nem que for um pacote de arroz para um ser que passa na sua porta pedindo. Aí você pode falar assim, ah, mas também tem gente que passa pedindo, mas na verdade eles pedem para vender, para trocar por droga. O que importa a vocês? Vocês estão fazendo a parte de vocês, eu estou fazendo a minha. O que ele vai fazer com a doação que ele recebeu é um problema dele, é uma dívida dele. Ele vai pagar por isso, você não. Você vai receber as benécias de que Deus dispõe para vocês. Entendeu? Mas todo esse amor, todo isso é ouro para Deus. Quando você levar, é isso que você vai levar. O que você fez de bom, o que você fez de errado, você vai lá levar, porque depois você vai voltar para pagar aquilo, né? Para pagar não, né? Que Deus não castiga, você vem para recuperar aquilo que você não fez direito, vamos fazer assim, certo? Porque Deus não castiga ninguém, ok? O que possui o ser humano? Nada daquilo que é para uso do corpo, mas tudo aquilo que é para uso da alma. O espírito só vai levar consigo as boas ações e as boas atitudes dele. Isso é ouro. O que ele adquiriu aqui na terra, monetariamente falando, vai ficar. E todos nós sabemos que fica é para brigar, os parentes brigar, né? Não é meu, não porque é meu, é meu. E na verdade eles não fizeram nada para ter, eles só querem tomar o que não pertence a eles, né? E está conseguindo o que com isso? Mais dívida, essa é a verdade. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, né? É isso que servirá para ele em outra vida, certo? Então é só isso que importa. O seu carrinho, quando você desencarnar, vai ficar. A sua casinha, quando você desencarnar, vai ficar. As suas roupas, fala antes. Ó, quando eu morrer eu quero ir com essa, porque senão, até isso é os outros que escolhem. A senhora ri, é verdade. É a pura verdade. Então, para que a gente se mata tanto, hein? Para adquirir bens, poderes. Para quê? Nós somos condenados por isso? Não. Dinheiro não é condenável, tá? Desde que tenha sido feito um bom uso dele. Agora, você ficar guardando dinheiro debaixo do colchão, enquanto o seu irmão ao lado está passando necessidade, isso tem um custo, tá, gente? A gente vai ter que se acertar com isso depois,
Entendeu? É muito complicado. Mas, enquanto estamos aqui na Terra, podemos ter, claro que podemos. Podemos ter nossa casa, podemos ter nosso carro, mas isso não pode fazer da gente um escravo. Um escravo do poder, que é o que a gente, infelizmente, acaba sendo, né? Porque a gente simplesmente esquece que a vida é a vida que a gente leva e não as coisas que nós temos. Tem uma diferença muito grande de o que nós temos para o que nós somos. Quem somos de verdade? Se a gente não distribui o que tem, nós somos o quê? Egoístas. E o egoísmo, o orgulho e a vaidade são as 3 perdições do mundo. Todo mundo que é orgulhoso, que quer ser mais do que o outro, se perde na vida. Pode prestar atenção, gente. Prestem atenção nisso. Quando você acha que você tem tanto poder, é aonde você cai. Então nós precisamos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas intenções. Vamos ter um monte de coisa? Para quê? Os jovens, né, de hoje em dia, não estou falando de todos, mas a maioria das pessoas, dos jovens, eles querem roupa de marca, tênis de marca, boné de marca, 4, 5 mil num tênis, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? 4, 5 mil num tênis. E aí dentro do guarda-roupa tem uns 10. Você tem 10 pés? Para que você quer 10 pares de tênis, se você só tem um par de perna? Tem gente que o guarda-roupa está abarrotado, que nem fecha. Aí vai lá e olha, acho que eu vou doar. Aí pega uma roupa lá, ai, mas eu gosto tanto dessa, ai, não vou dar agora não. Guarda de volta, pega outra. Ai, mas essa eu ganhei de fulano, ai, o que ela vai falar quando eu disser que eu doei a coisa que ela me deu? Não, não vou dar não. Quando termina a análise, ela não tirou nada do guarda-roupa, tá tudo lá. Pra quê, gente? Vai levar no caixão? Cabe o que no caixão? Tem gente que a gente precisa de 2 caixão, né? Um pra gente e um pra língua, tá? Mas a gente não vai levar, não adianta. Então, ó, não acumulem para si mesmo tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Se você largar um carro lá, né, você morreu, não tem ninguém, o carro fica lá, o que vai acontecer com esse carro? Enferrujar, deteriorar e desaparecer, né? Por quê? Você está onde? Está lá, ó, no além-túmulo. Está lá na nossa verdadeira casa, porque lá é a nossa verdadeira casa. Então nós temos que amalhar tesouros para levar. Qual é esses tesouros? Já falei 2 vezes. O bem, a caridade. Não pensar em nenhum momento em maledicência com o outro. Ah, maledicência é a pior coisa que tem. Você olhar para a pessoa e pensar, ai, essa pessoa, ai meu Deus, não. Olha para a pessoa, Senhor, tenha piedade dessa criatura, ela não sabe o que faz. Você está se eximindo de acusar e está amparando a pessoa que está fazendo coisa que não pode. Certo, gente? Até aqui tudo bem? O que hoje possui vem de ontem, podendo edificar para o amanhã, através do uso que façais das faculdades ao teu alcance. Quem disse isso foi Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, né?
em Estudos Espíritas. O que ele está querendo dizer? Que o que você tem aqui na Terra, você pode usar tranquilo, você pode usar para você, pode usar para os seus e deve usar para os outros. Por quê? Porque o bem que você faz para o outro, esse você vai levar. Mas as coisas que você deixou de fazer por ganância ou sei lá o que, não é bom, mas você também vai levar. Porque você não fez, você vai levar. E aí você vai ter que voltar aqui de novo. Entendeu? Porque aqui é o lugar das nossas penitências. E no nosso cadinho, com quem nós convivemos, é a parte pior. E que a gente não sabe lidar, né? A gente não sabe lidar. Eu não sei lidar. É umas treta ferrada com as minhas filhas lá, de vez em quando. Eu confesso. Entendeu? E é aí o nosso aprendizado. É aí que nós temos que aprender a lidar com essas dificuldades. Para quê? Para que quando partirmos para a nossa pátria, verdadeira pátria espiritual, estejamos com as nossas verdadeiras propriedades. O que realmente nos interessa levar. Tudo bem até aqui? Riqueza como propriedade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 814, por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, para quem quiser conferir. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelo próprio Espírito, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Por quê? O que acontece? Quando a gente morre, desencarna, né? Quem não morre, carne é que morre, nós vamos lá para o plano espiritual. Aí chega lá, a gente vai saber o que nós fizemos, o que nós não fizemos, né? Aí pronto, não, eu quero voltar. Eu quero voltar porque eu quero voltar assim, eu quero voltar assado, né? Que diz que se arrependeu e vai corrigir. Só que o que acontece quando a gente volta? Esquece tudo, gente. Esquece tudo. E aí vamos começar tudo de novo. E o que a gente faz? Cai no erro sempre, tudo de novo. Sempre. Por quê? Porque a gente é ansioso. A gente não sabe parar e pensar. O que eu faço aqui, nessa situação? Como eu deveria agir? A gente para pensar? Ou a coisa acontece e a gente, faz? Como que é para vocês? Dependendo da situação, se pensa? Que bom, você está encaminhada já. Pensar, temos que pensar, gente. E essas experiências acontecem de modos diferentes, porque de repente, numa outra encarnação, você teve muito. E aí você não soube distribuir o muito que você teve, né? Aí quando você volta numa próxima, você volta sem esse mundo, sem esse monte, para você aprender a lidar com as situações, né? Eu tive muito e eu não soube aproveitar. Então, agora eu vou voltar sem nada para poder aproveitar a situação de quando eu tive muito e não fiz nada. Deu para entender? Então, essa é a experiência que a gente vive, tá? Ora viemos com poderes, ora viemos
sem os poderes para poder nivelar as situações. Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Ai, meu Deus. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Quem disse isso foi Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, para deixar bem claro que nós só levamos aquilo que nós somos. E não é fingir não, tá, gente? Nós temos que ser de coração. Porque não adianta, que nem... eu conto sempre esse caso. As pessoas, elas adoram dizer que faz caridade. Mas tem vezes que a gente faz a caridade pra gente, não pro outro. Sabe por quê? Eu troquei de guarda-roupa. Aí eu tenho lá... Para mim pôr meu guarda-roupa novo, eu preciso tirar o velho. Então, o que eu faço? Vou doar, né? O velho. Legal, ótimo, tem pessoas precisando. Mas tem que ser na hora que eu quero tirar. Ó, se você quer, você vai lá buscar, tá? Porque eu preciso pôr o outro que vai chegar. Isso é doação? É caridade? Caridade para mim, né? Que vai desocupar o meu espaço para mim pôr uma coisa nova e boa, enquanto o outro vai levar o seu velho que você não quer mais. Mas tem que ser logo. Então, vai doar? Vou. Então, olha, vamos lá na sua casa que eu vou pegar uma perua, um caminhão, qualquer coisa, e eu vou levar na sua casa. Aí eu estou doando. Porque eu estou dando guarda-roupa e eu estou pagando para levar. Porque se a pessoa tivesse dinheiro para pagar, para levar, ela comprava um. Não é, gente? Isso é caridade? Pelo amor de Deus? Não, né? Infelizmente não. Então, gente, para encerrar, para que fique muito claro essa palestra, para que vocês não esqueçam nunca mais da nossa verdadeira propriedade, na vida futura, nós levamos apenas o que somos. O resto fica. Não esqueçam disso nunca, tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Que Jesus nos envolva em muita paz e muita luz.